Olá, todos bem? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e nos acolha a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar do Evangelho de Jesus. E antes de iniciarmos, nós gostaríamos de convidar todos para curtir as redes sociais do Centro Espírita Frei Anselmo, que possam Instagram, Facebook, e com isso nos ajudar a disseminar e levar a mensagem do Evangelho do Cristo. E assim nós vamos dando início, rogando a todos que possamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, que possamos nesse instante cumprimentar a direção espiritual dessa casa, todos os trabalhadores da espiritualidade, que movimentam o Evangelho do Cristo nessa casa abençoada. Cumprimentando também a diretoria encarnada, todos os diretores, os colaboradores dessa casa, pedindo ao Mestre Jesus que envolva a todos em paz, luz e esperança. Que possamos, por intermédio do Evangelho do Cristo, evoluir, crescer, e que possamos assimilar, absorver todos os ensinamentos que nos serão trazidos nessa noite. Nosso tema de hoje, dando continuidade ao livro Vinha de Luz, a mensagem número 154, que tem como tema Por que desdenhas? Esse livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, Emmanuel. Muito bem. E na introdução, no epígrafe, Emmanuel nos traz a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde Paulo diz o seguinte, ele traz a seguinte recomendação: examinai tudo, retende o bem. Já começamos bem aí, né? Mas aí Emmanuel, ele traz as seguintes ponderações em cima dessa frase de Paulo. Ele diz assim: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes que se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. É nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento, procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento, porque a condenação apressada ou crítica destrutiva, quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciência da terra, referia-se a tudo
incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos ou das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta do comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Olha que mensagem maravilhosa, que tem um fundo aí de motivação muito forte, que traz aí reflexões importantíssimas para todos nós. Como sempre, né, Emmanuel é muito assertivo, muito objetivo nas suas considerações, sempre nos trazendo alertas importantíssimos. Então vamos dar refletir sobre alguns pontos desse texto maravilhoso do nosso querido Emmanuel. Então, logo no início, quando ele nos traz, né, essa frase fantástica do Paulo, que diz: examinai tudo, retende o bem, já nos levando aí a pensar, nos orientando quanto devemos estar atentos ao nosso entorno, às situações que ocorrem em nosso derredor, e procurando reter aquilo que é útil, aquilo que é construtivo, aquilo que pode reverter em coisas boas, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Aí Emmanuel, ele já inicia logo no primeiro parágrafo, quando ele diz que o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes que sejam, né, as perplexidades do caminho, porque vivemos situações no nosso cotidiano com a forte tendência a nos desanimar. Vivemos num mundo muito complexo, surgem situações que nos levam ao esgotamento, ao estresse, ao desânimo. Muitas vezes investimos energia em determinadas situações, pessoas, trabalhos, e muitas vezes o resultado ele acaba sendo frustrante, né? Mas aí ele continua quando ele diz que não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Então, em todos os fatos da vida, temos situações, porque quando nos falamos do Evangelho, imediatamente pensamos na dor, né? Porque os nossos maiores desafios, obviamente, acabam sendo na doença, embora cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe a cruz que deve carregar, mas cada um sabe o peso dessa cruz, porque essa cruz ela tem exatamente o peso de que o indivíduo reencarnado necessita para o seu crescimento, para a sua evolução, né? Porém, inúmeras situações ocorrem no mundo. Hoje vivemos, por exemplo, um conflito, uma guerra. Puxa vida, né? Nos dias de hoje, né, com tantos problemas que já temos no mundo, com tantos desafios que a humanidade precisa enfrentar, aí surge uma guerra. É complexo, né? E pode levar ao desânimo de alguns. Quando, na verdade, o cristão que atento, vigilante, que exercita a sua fé em todas as situações, ele não vai desanimar. Ele vai seguir o que
Emmanuel nos recomenda aqui. Ele vai levantar a cabeça e vai fazer prece. Nós vamos orar por aqueles que estão lá no campo de batalha, forçado. Quantos jovens estão ali, quando na verdade deveriam estar aí vivendo a melhor fase da sua vida, mas são encaminhados para um fronte de batalha? Então o que eles precisam? Das nossas preces, do nosso evangelho, para que tenham forças para seguir em frente, para passar por essa situação. E aqueles que desencarnam nessas condições, então, é necessário muito bom ânimo, é necessário nos posicionar, é necessário saber da nossa responsabilidade dentro da comunidade mundial, porque não somos apenas paulistas, cariocas, brasileiros, não, nós somos cidadãos do mundo. Fazemos parte da grande comunidade de espíritos humanos, encarnados ou desencarnados. Não importa a cultura, a religião, a etnia, fazemos parte da grande comunidade, da grande família humana, filhos de Deus, que tem Jesus como nosso mestre, como nosso guia. E ele continua, Emmanuel, dizendo assim, aqui em outro parágrafo, ele já fala sobre aqueles companheiros que se preocupam demais com os erros alheios, né? Muitas vezes se preocupam mais com os erros alheios do que com os próprios erros. Então, é mais uma oportunidade, é mais um apontamento importante aí de Emmanuel nesse aspecto, quanto precisamos olhar para o outro com um olhar mais piedoso, um olhar mais caridoso, por mais grave que possamos achar que é a falta do outro, precisamos exercer ali a paciência, a tolerância, o perdão, entender que se aquela postura desse nosso irmão encarnado, pode ser que ele ainda não tenha Jesus como referência, não tenha o Evangelho como guia para a sua vida. Então, o julgamento, aquele olhar de crítica, ele traz aí uma energia muito pesada. Então, precisamos estar sempre vigilante quanto a isso e treinar, vamos colocar assim, o nosso olhar, para que ele seja um olhar de maior compreensão, de maior tolerância para com esse nosso irmão. Importante isso, né? E ainda ele continua dizendo assim, que muitos companheiros, né, o que eles fazem? Eles fogem das situações, né? Fazem críticas a situações ou fatos, antes de um exame mais profundo das coisas. Nós precisamos, sempre que estivermos diante de algumas ou determinadas situações, precisamos avaliar a fundo, como já dissemos, sempre ter aquele olhar, né? Olhar mais genérico, mais geral das coisas, porque de repente tem alguma situação, algum fato ali que nós não nos demos conta. Então, aquela avaliação, aquele julgamento imediato pode nos conduzir a um erro de julgamento, porque de repente não conhecemos os dois lados, né, das situações, não conhecemos toda a extensão, não conhecemos o início, né? Então, Joana de Ângeles, ela diz que antes de julgarmos uma pessoa, precisaríamos conhecer todas as suas reencarnações, conhecer toda a sua história, não só nessa encarnação, mas em todas as outras encarnações, para que tenhamos uma ideia de quem é aquele indivíduo. Se ele está agindo daquela forma, o que ele traz, o que ele tem de conteúdo. Não é isso? E se ele teve essa oportunidade de encarnar, se ele está aqui, é para aprimorar, é para melhorar.
E nós temos a responsabilidade, a oportunidade de auxiliar esse nosso irmão, de alguma forma, né? Muito bem. E ele continua ainda trazendo algumas reflexões importantes, né? E quando ele nos leva a refletir sobre a questão emocional que envolve todas as situações, né? Sempre, como falamos de, de espíritos reencarnados, tudo envolve emoções, né? E quando envolve emoções, pode nos levar a julgamentos, atitudes extremas. Daí a importância da indulgência, da calma, do cultivo da paz interior, porque quando cultivamos a paz, procuramos manter a paz, nós, com certeza, diante das situações, nós vamos ter uma conduta embasada em uma reflexão mais profunda. Nós vamos ter um time antes de falar, antes de agir, vamos refletir, porque vamos estar com o espírito, né, devidamente, mas poderíamos colocar assim, mas calibrado para essas situações, né? Um termo interessante. E ele ainda continua dizendo que essas atitudes de julgamento precipitado, elas não traz nenhum benefício real. Ela não, esse comportamento, ela não, eles não colaboram com o progresso, nem nosso, e muito menos daquele nosso irmão que possa estar envolvido naquela situação. Então, isso não estaremos contribuindo em nada para a renovação, para a evolução, para a disseminação do Evangelho. Olha que importante, né, essa reflexão. E lá embaixo ele diz, já no outro parágrafo, adiantando um pouco, ele diz, né, que o Evangelho do Cristo não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer fontes de vida abundante em toda parte. Então, o Evangelho ele está disseminado em todo o planeta. É isso, o Evangelho, em algum momento, todos tiveram a oportunidade de ter esse contato com o Evangelho. Então, os ensinamentos do Cristo eles não estão restritos a um pequeno ciclo de pessoa. Porque Cristo vivenciou, ele deixou, por intermédio da prática, ele exerceu o amor na sua plenitude. Ele nos escreveu, ele vivenciou, ele deixou exemplos para que tenhamos a possibilidade de segui-lo. Tá? E Emmanuel continua dizendo assim, que devemos examinar com imparcialidade as situações. É importante isso, né? Nós respeitarmos, como já dissemos, o tempo de cada um. E diante das situações, conforme nos orienta aqui Emmanuel, assumir uma postura de imparcialidade, isto é, não vamos dizer nem que está certo nem errado, nós vamos nos ater. Aí poderíamos falar, mas Carlos, qual seria a atitude mais correta? A atitude mais correta é a atitude de ajudar. O que eu posso fazer é fazer uma prece diante de uma situação muito difícil, uma situação desafiadora, se fechar em prece e perguntar para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E com certeza, de alguma forma, o universo vai conspirar a favor. E a espiritualidade, os nossos irmãos, os trabalhadores do alto, os nossos mentores, com certeza, vão nos fazer uma inspiração, vão nos mostrar o caminho, vai surgir a oportunidade que vai nos proporcionar a chance de auxiliar aquela situação de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Isso é importante. Aí ele diz assim, por que a condenação apressada ou a crítica construtiva?
uma pergunta que ele faz, né? Então, e é importante nós refletirmos, e é natural isso, todo o contexto em que vivemos, né? Esse mundo onde exige respostas rápidas, esse mundo onde as coisas ocorrem numa velocidade impressionante. Então, nós já temos aí, normalmente já temos resposta pronta para tudo. Temos nós aí um, um intelectual alto, né? Sejamos aí pessoas cultas, né? Com conhecimento das ciências, das coisas, enfim, filosófico, e sejamos nós pessoas simples. É comum, nós vemos aí um repórter na rua, quando surge uma situação aí que se torna pública, o repórter sai perguntando, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião formada, todo mundo já tem um julgamento, já tem ali uma pena para a pessoa, deve fazer isso, isso, aquilo. Mas não é isso que Emmanuel nos recomenda. Ele nos recomenda examinar, como ele já colocou ali, examinar com imparcialidade. Por mais grave que seja a situação, precisamos olhar para aquele nosso irmão, como já disse Joana de Ângeles, e ver a história daquele espírito. Se ele age dessa forma, é porque é o que ele tem, ele é o máximo que ele tem, é o estágio evolutivo no qual ele se encontra. Cada um dá o que tem. E, normalmente, todos damos o máximo do que temos. Na maioria das situações, nós procuramos exteriorizar, agir dentro daquilo que nós temos de mais evoluído, de conhecimento, de experiência de vida e, obviamente, de registro que trazemos das nossas outras encarnações. É o que nós oferecemos para o mundo. É o que nós colocamos em prática diante das inúmeras situações que surgem no decorrer, no transcorrer das nossas vidas. E ele continua assim, né? Aí ele faz uma referência aqui ao Paulo, quando ele comenta que Paulo referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. É comum nós nos deixarmos levar pela massa, né, pela aquela energia. Quando surge uma situação, surge aquela fleuma, aquela energia, aquela coisa. Então, a todo o movimento das pessoas famosas, das pessoas influentes, que já vêm com um julgamento, tipo assim, de forma que vamos fazer de uma forma, fazer de outra, e normalmente sempre nos induzindo a tomar de atitudes agressivas, atitudes extremas. Então precisamos ter a nossa paz interior, ter aquele nosso momento de reflexão. E conforme Chico teve a oportunidade de dizer em inúmeras ocasiões, o quanto precisamos ter aquele, vamos colocar assim, aquele delay, aquele tempo para antes de agir. Precisamos, é importante que, como se diz popular, né? Vamos tomar um copo d'água, encher a boca d'água, vamos contar até 10, enfim. Existem inúmeras formas, né? Mas fazer uma prece. Acredito que o meio mais eficaz é naquele instante em que vem aquela reação, muitas vezes incontrolável, temos refletir, parar, pensar e não julgar. Aí, com certeza, a nossa reação, a nossa conduta diante daquele fato vai ser uma conduta que vai contribuir para toda aquela situação, para todo aquele contexto. Nós vamos ter aí uma participação, com certeza, positiva, construtiva para aquele fato. Isso é importante. Mas Emmanuel continua aqui dizendo assim, né, que
em todas as ocorrências dos povos, das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Essa é uma frase extremamente importante. Extremamente importante. Essa questão de reter o bem. Porque precisamos ter a consciência de que Deus está no controle e no comando de tudo. Nós ouvimos isso a vida toda. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Então, tudo que ocorre com autorização do alto. Por mais violenta, agressiva que seja aquela situação, existe uma permissividade. Existe ali o exercício, muitas vezes, do livre-arbítrio. E no momento correto, se aquela atitude ela feriu as leis divinas, com certeza haverá aquele irmão, aquele espírito que está tomando aquela atitude, ele vai ter a oportunidade de se reconciliar com o alto. Mas aí já não cabe a nós, encarnados ainda nesse plano de prova e expiações, nós que estamos buscando a nossa renovação diariamente, procurando ser sempre hoje melhor do que ontem, amanhã melhor de hoje, né? Lutando constantemente contra as nossas imperfeições, que todo aquele que está encarnado aqui está nessa condição, está passando por situações de provações ou expiações, inevitavelmente. E todo fato, toda situação onde estão ali um grupo de pessoas, ou toda uma comunidade, ou todo o planeta, como nesse momento, como tivemos aí a questão da pandemia, não temos condições, não estamos no estágio evolutivo que nos dê a condição de julgar qualquer que seja a situação. O que nós temos é a oportunidade de agir, de atuar dentro dos ensinamentos do Evangelho. Essa é a responsabilidade, essa é a obrigação do verdadeiro cristão. E não julgar, e não participar de movimentos de revolta que possam ainda piorar uma situação, que possam contribuir para o aumento da energia negativa no planeta, que é o que menos precisamos no atual estágio em que vivemos. Particularmente, os espíritas têm a consciência de que o mundo de regeneração ele está caminhando, ele está em construção. E participar da Terra nessa nova fase vai exigir uma conduta dentro das orientações que Emmanuel nos traz aqui, que Paulo nos coloca aqui. Que devemos ter essa capacidade de reter tudo aquilo que é bom. Porque Cristo foi muito claro. A tudo dar graças. Cristo foi claro nesse aspecto. Então, devemos tirar de toda situação ensinamentos. Ensinamentos. Respeitar o tempo de cada um. Cada qual está no seu tempo, está no seu estágio evolutivo. E isso precisa ser respeitado. Seja aquele que amamos, que faz parte do seio da nossa família, seja aquele nosso companheiro de trabalho, seja aquele que convive no nosso meio social. Então, precisamos, como já colocou Emmanuel, precisamos conviver com esses nossos irmãos. É necessário esse convívio. É fundamental para o nosso desenvolvimento esse convívio com os nossos irmãos. É esse convívio, que vai nos proporcionar a oportunidade de praticar as virtudes ensinadas pelo Mestre. Muito bem. E Emmanuel, ele finaliza, já no último parágrafo, ele coloca assim, olha que bacana. Por que te afastares do trabalho e da luta comum?
Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Então somos todos filhos de Deus. Aquele que nós possamos achar que está fazendo algo muito grave, é necessário exercermos o perdão com esse nosso irmão. Se ele está agindo daquela forma, é que pode ser que o evangelho, com certeza, de alguma forma, chegou até ele, mas ele talvez não esteja ainda preparado para assimilar os ensinamentos do mestre. Então, que possamos não agir com desdém, mas sim agir com paz, levando a nossa paz, levando o nosso respeito, levando o nosso carinho, levando para as pessoas mensagem de bom ânimo, apresentando para essas pessoas Jesus, o nosso mestre, mostrando para elas que há esperança, ajudá-las a se fortalecer na fé, a renovar a sua fé a cada dia, a cada instante. Essa é a melhor forma que nós temos de ajudar na transformação da sociedade. É o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só por intermédio de Jesus chegaremos ao Pai. É por intermédio de Jesus, é participando do seu reino, é participando positivamente desse grande momento de construção. Porque tudo que nós vemos aí acontecer no mundo hoje é nada mais, nada menos do que oportunidades. Então, que possamos aproveitá-las para o nosso crescimento, para a nossa transformação, mas principalmente influenciando de forma positiva na transformação do outro. Nós agradecemos a Deus a oportunidade, pedimos a Jesus que continue nos abençoando, nos envolvendo na sua luz, que toda a espiritualidade, todos os diretores espirituais, o mentor da nossa casa Frei Anselmo, continue nos abençoando, nos envolvendo em luz e em paz. Que a paz do Mestre Jesus permaneça hoje e sempre. Graças a Deus.